Olá, gente boa de Deus, paz de Cristo sobre a tua vida, pastor Adriano Moreira com você em mais um vídeo e na nossa série Exposição Bíblica. Se você tem nos acompanhado, sabe que estamos falando nesses últimos vídeos sobre os R's da pregação da Palavra de Deus. E estamos tomando como um exemplo, ou como uma fonte, o livro de Jason Meyer, A Pregação Bíblica, e já falamos nos vídeos anteriores de pelo menos uma introdução e o primeiro R da Palavra de Deus, o que é o R da reapresentação da Palavra de Deus, na exposição das Escrituras Sagradas. Então, nesse vídeo de hoje, a gente vai falar do segundo R, de representar Deus na pregação da palavra. Mas eu não posso deixar de fazer o convite a você de se inscrever no nosso canal, de curtir, de compartilhar. Clica no sininho para ser sempre notificado. Inscreva-se. Muitos de vocês têm nos acompanhado, mas não têm inscrito no nosso canal. Vai ser um prazer, uma alegria você estar com a gente. E vamos então, principalmente para você, pregador da palavra, nessa série Exposição Bíblica, ver mais um R da exposição da palavra de Deus. Bem, o vídeo de hoje é, como eu já disse, da série Exposição Bíblica. E hoje eu quero apresentar o segundo R dos R's da pregação expositiva. O primeiro é o R da reapresentação, que falamos no vídeo anterior. Se você não assistiu, corra lá, veja isso. E hoje eu quero falar do segundo R, que é o R da representação. Porque segundo Jason Meyer, pregar expositivamente é pregar a verdade, de acordo com o conteúdo e o propósito das Escrituras, e pregar de forma expositiva, é claro. E ele vai dizer que Deus se revelou em sua palavra e, portanto, se revela a nós pela sua palavra, só que para que isso aconteça de maneira correta, genuína, escorreita, preciso que 3 R's aconteçam, ou seja, a pregação tem que abranger 3 R's. E o primeiro, que nós já falamos, é o da reapresentação. E o segundo é o R da representação, ou seja, o chamado do pregador para representar o Deus da palavra implica em que ele tenha algumas características, implica que ele seja algumas coisas. Então, o segundo R significa que o pregador expositivo ele está representando o Deus da palavra que ele está pregando, ele está representando o Deus das Escrituras. E para isso, primeiro, ele precisa ser teocêntrico. O que é isso? A palavra teo significa Deus, cêntrico é centro, ou seja, deve sempre dirigir a atenção das pessoas para Deus, nunca para si mesmo. O pregador expositivo ele tem que representar Deus de modo teocêntrico. Ele precisa ser aquele que está apontando para Deus, está apresentando Deus e não a si mesmo. Então, quem precisa ser apresentado, a atenção das pessoas tem que estar voltada para Deus e não para o pregador. E a pergunta nunca deveria ser, isso é muito interessante, de como foi o sermão, porque isso está sempre apontando para o pregador. Performance, se o pregador foi bom, se teve uma boa dicção, se teve uma boa oratória, se teve um pensamento lógico, mas a pergunta deveria ser como ficou a sua alma diante do sermão. Aí sim, aí a pergunta está falando de como aquela alma, aquele coração, aquela vida ficou diante da exposição da palavra de Deus. Segunda coisa que o pregador precisa ser como um representante do Deus da palavra é destemido. Ou seja, a confiança na palavra de Deus que esse pregador precisa ter gera uma pregação destemida. Ou seja, o ouvinte deve sair daquele culto, daquela pregação, daquele sermão, com a impressão de que o proclamador, o pregador, realmente cria no que estava pronunciando. E cria no que estava pregando como as próprias palavras de Deus. Então significa dizer que um pregador ele é destemido, expositivamente falando, quando ele crê no que ele prega. Quando ele prega de maneira de quem acredita que o que ele está pregando é a palavra do próprio Deus. É a palavra de Deus, são as próprias palavras de Deus. E isso, quem está no banco vai perceber, vai ver, vai de alguma forma detectar.
Terceira coisa que o pregador que está representando o Deus da palavra precisa ser é humilde. Aqui é quase que uma repetição do teocêntrico, porque aqui significa dizer não aponte para si, não fale de si, não seja antropocêntrico, que a sua mensagem também não centralize o homem como um todo, que a sua mensagem seja sempre direcionada para Deus. Ou seja, a mensagem do pregador expositivo tem que ser uma mensagem que exalte a Deus, que glorifique a Deus, que aponte para Deus. E aí vem o último ponto desse pregador expositivo que representa o Deus da palavra. É reverência. E a reverência aqui significa como eu posso representar Deus sem adorá-lo. Como eu posso representar Deus sem dignificá-lo? Como eu posso representar Deus na pregação da sua palavra sem glorificá-lo enquanto prego? É preciso primeiro encontrar Deus por meio da palavra, o pregador, ele precisa primeiro encontrar Deus por meio da palavra para que depois ele possa anunciá-la. O pregador primeiro tem que ter o seu encontro com o Eterno. Primeiro ele precisa ter esse impacto da mensagem. Primeiro ele tem que ser aquele que se reverencia diante do Todo-Poderoso, diante da palavra do Todo-Poderoso, para que depois, então, ele possa anunciá-la e possa permitir que outros também façam o mesmo. Então, portanto, esse é o segundo R da pregação expositiva, que significa representar o Deus da palavra. No próximo vídeo desta série, nós falaremos do outro R, fechando esses R's da pregação expositiva. Por isso, então, deixe seu like, seu comentário, suas críticas, compartilhe, que afinal de contas esse canal também é seu.